Olá, meu nome é Osmar Trindade, eu sou presidente do Instituto Matrix de Alta Performance e do Núcleo Brasileiro de Coaching. E no vídeo de hoje falarei com você sobre a importância da inteligência emocional em nossas vidas. Falarei também sobre as 4 principais habilidades de inteligência emocional e comentarei um pouco sobre sequestro emocional e sobre o impacto do estresse em nossas vidas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Luiz Cardieri pelo convite e pela iniciativa de realizar a Semana da Revolução Pessoal. Eu tenho certeza que essa semana está de fato revolucionando a sua vida. Então, fique comigo e assista esse vídeo, essa palestra que eu preparei com muito amor e muito carinho para você. A falta de inteligência emocional causa problemas em seus relacionamentos, na sua carreira, na vida profissional e principalmente na sua saúde. A Organização Mundial de Saúde considera o estresse a epidemia do século. Atualmente, 90% das consultas médicas se devem ao estresse. Os brasileiros ocupam o 2º lugar em relação às pessoas com alto nível de estresse, segundo a pesquisa do International Stress Management Association, o ISMA Brasil. E a pesquisa foi realizada em 9 países do mundo, fazendo entrevistas e considerando dados estatísticos de cada um deles. Segundo a presidente da ISMA no Brasil, a doutora em Psicologia Clínica e Comunicação Verbal, Ana Maria Rossi, que entrevistou 1000 pessoas em Porto Alegre e São Paulo, considerou que 70% dos brasileiros sofrem de estresse. A maior motivação para isso está no âmbito profissional, onde 69% dos entrevistados afirmaram que o estresse está relacionado ao trabalho. E os principais motivos são as longas jornadas de trabalho e o excesso de tarefas. Além do trabalho, as dificuldades financeiras, violência e relacionamentos interpessoais estão entre as principais causas do estresse nos brasileiros. Esses profissionais, segundo a psicóloga, podem desenvolver a síndrome de burnout, que é o alto nível de estresse e automaticamente apresentar sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Segundo ela, 30% das pessoas estressadas sofrem da síndrome no nosso país. E podem aparecer sintomas físicos como dores musculares, de cabeça e problemas com sono. Pode aparecer também problemas emocionais como ansiedade, angústia e problemas comportamentais como o abuso de medicamentos e bebidas alcoólicas. Todos eles são comuns em quem tem a síndrome burnout. Para a psicóloga e psicanalista Cássia Rodrigues, o estresse faz parte da nossa vida, mas é preciso ter muito cuidado. Inclusive, o estresse é inerente à vida. E o que não pode é entrar em um estado de esgotamento e exaustão. Por isso, temos que parar, descansar. Segundo ela, uma simples caminhada pode ajudar a aliviar o problema do estresse. Uma caminhada na praça ou na praia, em qualquer lugar, ajuda a pessoa a tirar o foco do problema. E também, se ela tiver alguém para desabafar e ter um pouco mais de esperança de que a situação vai melhorar, ajuda a combater o estresse. O estresse atinge cerca de 85% da população global. Em um levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelou que o estresse, em suas mais variadas formas, atinge cerca de 85% da população global. E esse quadro está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças como câncer, depressão, diabetes e principalmente a hipertensão. No Brasil, por exemplo, 132 mil infartos são causados pelo estresse do dia a dia, conforme dados do Ministério da Saúde. Mas afinal, o que é o estresse? O Dr. Hans Selye, que foi o primeiro a utilizar o termo estresse, ele inclusive emprestou essa palavra da engenharia, em que estresse refere-se ao desgaste de materiais submetidos à pressão excessiva. Com grandes avanços na automação e na informática, imaginávamos que trabalharíamos cada vez menos e disporíamos de um tempo maior para o lazer e para a família. Pura ilusão. Nesse mundo moderno, trabalhamos cada vez mais, dispomos de menos tempo para o lazer e menos tempo para a família. Uma pesquisa feita em 1998 com executivos em 9 estados mostrou que os líderes vivem em desequilíbrio. 95% não veem os filhos crescerem, 89% têm insônia,
89% estão frustrados com a carreira, 91% tomam calmantes, 97% das pessoas temem perder o emprego, 85% não tiram férias regulares e 90% se dizem insatisfeitos em seu casamento. E as pessoas estão ficando muito doentes e as empresas precisam urgentemente ajudar a melhorar a qualidade de vida de seus funcionários. Não é à toa que nós vivemos hoje numa sociedade estressada, focada na urgência, sem paciência alguma. E o que passa dentro de nós quando estamos estressados? O curioso nisso tudo é que, se não fosse pelo fato do estresse, os seres humanos, nós nem existiriam, nem mesmo qualquer criatura desse planeta. O estresse, na realidade, é uma resposta biológica em todos os animais, desenvolvida ao longo de milhões de anos de evolução para salvar a vida numa emergência. Imagine que você seja uma zebra. Um leão então acabou de pular em você, rugindo e prestes a te devorar. E você precisa correr. Você está bastante estressado. Instantânea e instintivamente seu corpo fica pronto para lutar ou fugir. Nesse caso, fugir imediatamente. Seu cérebro então ativa o sistema nervoso simpático, que por sua vez ativa as glândulas suprarrenais. A adrenalina, o hormônio do estresse, é secretada no sangue para colocar seu corpo em marcha. Em 2,5 segundos, seu corpo passa por 1.400 reações físico-químicas que fazem de você um super-humano, ou nesse caso, uma super zebra. Seu coração começa a bater mais rápido, seus pulmões respiram com mais rapidez para provê-lo de oxigênio que está armazenado e transformá-lo em glicose, para lhe dar mais energia instantânea. A adrenalina então é tão poderosa que apenas uma de suas moléculas converte 100 milhões de moléculas em glicogênio de açúcar. No caso do perigo persistir e você precisar de mais energia. Suas suprarrenais então secretam outro hormônio do estresse, o cortisol, e seu fígado começa a mobilizar suas reservas de gordura para queimar mais combustível. Seu cérebro então vai a 1000 por hora, de modo que você possa pensar rápido. E nessa emergência, seus músculos contraem-se, formando uma couraça para protegê-lo dos ferimentos. O seu sistema imunológico é colocado em alerta para que não haja inflamação em caso de ferimento. Deu certo, você escapou. Agora então é o leão que está estressado, porque está atrasado para o seu almoço. A resposta ao estresse realmente funcionou muito bem enquanto você era uma zebra. E funciona muito bem quando você está atravessando a rua e escuta uma buzina. Seus músculos então tensionam-se, seu coração e respiração aceleram-se e com uma explosão de energia super-humana, você dá um salto para trás quando o carro tira uma fina do seu corpo. Excelente para essa situação. Agora imagine toda essa reação fisiológica, maciça, acontecendo no seu corpo todos os dias, muitas vezes ao dia, sem nenhuma luta e sem nenhuma fuga. Vamos voltar a 1 milhão de anos atrás, o início então da história humana, e o Homo sapiens sai de sua caverna para ver o sol nascente. De repente ele ouve um ruído na floresta, seus músculos tensionam-se, seu coração sente uma pancada, sua respiração torna-se rápida e assim ele se depara com um tigre. Deveria lutar ou fugir? Ele se abaixa, pega uma pedra, joga no tigre e o animal rosna, mas desaparece na floresta. O homem sente o corpo amolecer, a respiração fica tranquila e ele retorna para sua caverna para descansar. 1 milhão de anos depois, a nossa era atual. E é o início então de um outro dia de trabalho. E o Homo sapiens sai de seu prédio, da sua casa, no momento de maior tráfego, a hora do rush. E ele então abre caminho através da multidão e chega na esquina bem a tempo de ver o ônibus partir. Atrasado, chega no trabalho cabisbaixo, abre a porta do escritório e encontra o seu chefe caminhando. E quando o vê passando pela porta, grita: "Cadê o meu relatório que tinha que estar na minha mesa há 1 hora atrás?" O Homo sapiens então olha para um peso de papéis sobre a mesa, sentindo o ímpeto de arremessá-lo em seu opressor, mas, ao invés disso, senta-se com o estômago agitado, os músculos das costas tensos e a pressão arterial elevada. Ele procura um calmante na gaveta e toma-o com um anti-inflamatório, um analgésico, mas não adianta, ele sente-se péssimo. Pois é assim que as pessoas estão se sentindo dia após dia.
Com excesso de trabalho, conflitos interpessoais, problemas financeiros, doença ou morte na família, reagimos aos desafios dos dias atuais com a mesma resposta fisiológica do homem das cavernas. A questão é que o mundo mudou, o mundo é bem diferente daquela época que os nossos ancestrais viviam. E pesquisas recentes mostram que as pequenas tensões diárias causam mais distúrbios do que as maiores crises da vida, como a perda do emprego, o divórcio e a viuvez. O psicólogo Richard Lazarus, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriu que aborrecimentos crônicos diários, como pais doentes, colegas irritantes, engarrafamentos e longos trajetos de ônibus, são mais estressantes do que acontecimentos grandes e dramáticos. E esses problemas diários, corriqueiros, vêm cobrando um preço na sua saúde. A aceleração cardíaca resultante do estresse pode provocar palpitações e doenças do coração. A respiração rápida pode gerar problemas respiratórios. Todas as gorduras liberadas pelo fígado permanecem na corrente sanguínea. A adrenalina atua como uma supercola, grudando essas gorduras às artérias e causando arteriosclerose, hipertensão e infarte. E os açúcares deixados no sangue sobrecarregam o pâncreas, podendo causar a longo prazo diabetes do tipo 2. E a tensão muscular causa todo tipo de incômodo, como dor nas costas e cefaleia. O sistema imunológico deprimido torna-nos vulneráveis a resfriados, infecções como herpes, úlcera e até mesmo câncer. E 75% dos casos de dor de cabeça são causados pelo estresse. Você anda esquecido? Experimentos com ratos estressados demonstraram que eles perderam 2 vezes mais células cerebrais no hipocampo, a área responsável pela memória, do que os ratos não estressados. E isso acontece porque o cortisol mata neurônios. A constante superestimulação do cérebro pelos hormônios do estresse, especialmente pelo cortisol, tem efeitos nefastos, incluindo a degradação da memória. Segundo um dos mais conhecidos especialistas americanos em neurociência, o Dr. Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, na Califórnia, ele diz que a secreção do cortisol a longo prazo é tão tóxica que mata milhões de neurônios de uma parte do cérebro que é responsável pela memória e pelo aprendizado. E grande parte da perda de memória que as pessoas normalmente relacionam ao envelhecimento talvez seja causada, na verdade, pelo banho tóxico dos hormônios do estresse no cérebro. E segundo Sapolsky, isso pode causar senilidade precoce e demência. Tem até a história daquela pessoa que chegou na farmácia e perguntou por farmacêutico: vocês têm remédio para amnésia? Remédio para quê? E ele respondeu: para que o quê? Pois é, as pessoas estão ficando cada vez mais esquecidas por conta do estresse. E sob estresse crônico, as mulheres produzem menos estrogênio e desenvolvem ciclos menstruais irregulares, além de problemas relacionados à menopausa. Pessoas estressadas perdem o interesse pelo sexo e os homens sofrem com a impotência sexual. Eu vou compartilhar com você agora o círculo vicioso do estresse. O primeiro estágio do estresse é psicossomático, ou seja, perdemos o apetite e a memória, sentimos-nos ansiosos, fatigados e sofremos de insônia. Alguma coisa está errada, mas não sabemos exatamente o que. No segundo estágio, o problema é físico. A resposta ao estresse causa distúrbios em algum órgão enfraquecido e problemas físicos reais surgem, como palpitação, acidez e dificuldade de respiração. E no terceiro estágio, vêm os problemas crônicos. Esses distúrbios resultam em problemas crônicos como doenças cardíacas, úlcera e asma, que por sua vez causam mais estresse, instalando um ciclo vicioso. E como curar desse estresse? É muito importante que você mude o significado que você dá para os eventos que acontecem com você, porque a percepção ao estresse é mais importante do que o estresse em si. 2 pessoas, por exemplo, podem passar pela mesma situação estressante. Uma entra em crise e adoece, e a outra, além de superar a situação estressante mais rapidamente, não adoece e fica muito mais forte. Por anos, nos Estados Unidos, inúmeros artigos de revistas analisaram as personalidades tipo A e tipo B. E o conceito tipo A foi desenvolvido por 2 cardiologistas, Roseman e Friedman, que afirmaram que o tipo A tinha um risco muito mais elevado de ataque do coração e outras doenças do que aqueles mais calmos do tipo B. O tipo A era definido por 3 características. Primeira,
sempre com pressa e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Segundo, altamente competitivos. E terceiro, hostis. Porém, recentemente, o Dr. Redford Williams, em um estudo de ponta na Duke University, verificou que fazer as coisas rapidamente, realizar várias atividades ao mesmo tempo e ser competitivo não tem nada a ver com adoecer. Pelo contrário, muitas pessoas com essas características são mais bem-sucedidas e sentem-se mais plenas que as outras. O fator-chave, então, na deflagração da resposta ao estresse que causa a doença, descobriu então o Dr. Williams, não é estar sobrecarregado ou pressionado. Na realidade, é a hostilidade. Tornar-se irritado e negativo com as pessoas e com o mundo à sua volta. Pois é, a raiva mata, aquelas apurrinhações do dia a dia. Elevadores que demoram, filas vagarosas no supermercado, no banco, carros que travam no trânsito, crianças bagunceiras, ambientes barulhentos. Esse tipo de raiva mata e vai matá-lo se você continuar reagindo a essas irritações diárias, ficar culpando as pessoas ou algo, ou ficar zangado e agir agressivamente. Essas doses diárias de cortisol são como veneno que você toma diariamente. E esse cortisol vai acabar com a sua saúde. Pessoas hostis, de acordo com o Dr. Williams, produzem até 40 vezes mais cortisol e 4 vezes mais adrenalina do que aquelas de personalidade tipo B. E essas tais pessoas são 5 vezes mais propensas a sofrer ataques cardíacos e outras doenças do que as pessoas do tipo A. E o Brasil é o 4º maior consumidor de remédios do mundo. Está atrás apenas dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Os brasileiros gastam hoje 10 bilhões de reais por ano em remédios. Jamais se consumiu por aqui tanto anti-inflamatório, antidepressivo, calmante e tranquilizante como nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa, uma pessoa normal com hábitos saudáveis pode vir a precisar de 3 caixas de remédio por ano. E os brasileiros estão consumindo de 8 a 11. E a grande maioria está comprando remédios sem prescrição médica. Esse dilúvio de medicamentos frequentemente produz um efeito oposto. Drogas antidepressivas aumentam a quantidade de noradrenalinas nos nervos e intensificam a excitação do sistema nervoso simpático. Eles causam efeitos colaterais que, de fato, aumentam a resposta ao estresse. Tomar analgésicos em excesso, com uma frequência superior a 2 vezes por semana, pode afetar o equilíbrio químico do nosso cérebro e desenvolver, segundo alguns neurocientistas, um tipo de dor crônica que pode se manifestar até mais de 15 vezes por mês. Agora, imagine só uma pessoa com dor de cabeça provocada por um remédio, onde ela tem que tomar mais remédio para tentar curar a dor de cabeça e começa a viver esse ciclo vicioso. E você, é uma pessoa de personalidade tipo A ou de personalidade tipo B? E a grande causa para esse estresse elevado é a falta de inteligência emocional. Grau de escolaridade, experiência, conhecimento ou capacidade intelectual, nenhum desses fatores serve como um bom fator preditivo para explicar o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Vemos pessoas aparentemente brilhantes e instruídas lutando para sobreviver, enquanto outras que parecem ter menos habilidades ou atributos atingem o sucesso. Mas por que isso acontece? Todos os psicólogos no mundo afirmam que 80% do sucesso ou do fracasso de uma pessoa está relacionada à sua inteligência emocional. As pessoas estão fracassando em suas carreiras, em seus relacionamentos, por falta de inteligência emocional. Você não fracassou no seu trabalho anterior por não ter uma determinada habilidade, um conhecimento técnico. Você fracassou por falta de inteligência emocional. O desafio diário de lidar de maneira eficaz com as emoções é crucial para a condição humana, porque o nosso cérebro é configurado para privilegiar as emoções. A coisa funciona assim. Tudo que percebemos pelos órgãos do sentido, visão, olfato, audição ou paladar ou tato, passa pelo nosso corpo em forma de sinais elétricos. Esses sinais passam de uma célula para outra até chegar ao nosso cérebro. O problema é que no caminho eles passam pelo sistema límbico, onde as emoções são produzidas.
E essa jornada nos leva a vivenciar as experiências pelas emoções antes da razão entrar em ação. A região racional do nosso cérebro não tem como impedir a emoção sentida pelo sistema límbico, mas as duas regiões, na verdade, se afetam e se mantêm em constante comunicação. A comunicação entre o nosso cérebro emocional e o racional é a origem física da inteligência emocional. Pesquisas feitas comprovaram que apenas 36% das pessoas são capazes de identificar com precisão suas emoções assim que elas surgem. E a inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e entender as emoções em nós mesmos e nos outros, além de saber usar essa conscientização para gerenciar os nossos comportamentos e relacionamentos. Você alguma vez já agiu com total descontrole ou presenciou alguém nesse estado? Quando isso aconteceu, você ou essa pessoa foi vítima de um sequestro emocional. Ou, em outras palavras, momentos nos quais as emoções assumiram o controle do comportamento dele ou do seu e te fez reagir sem pensar. Normalmente, quanto mais intensas foram nossas emoções, maiores são as chances delas ditarem nossas reações. Como acontece um sequestro emocional? Quando sofremos um sequestro emocional, nos encontramos reagindo de forma automática a estímulos tratados pelo cérebro emocional. Não é que existam dois cérebros, mas inúmeras pesquisas afirmaram que o nosso cérebro é formado por uma parte mais emocional, o nosso sistema límbico, e por uma parte mais racional, o nosso sistema pensante, o neocórtex. Acontece que o cérebro emocional, ou límbico, responde com maior velocidade, mesmo que geralmente suas respostas sejam menos precisas, porque não passam por uma análise racional. O nome dessa estrutura que examina tudo o que acontece ao nosso redor tem o nome de amígdala, que é uma massa com o formato de uma amêndoa situada no sistema límbico, e ela tem como função o processamento e armazenamento das reações emocionais. Assim, quando a amígdala está realizando suas funções de examinar o entorno no qual nos encontramos, ela se pergunta: tal coisa me machucará? Isso pode me fazer sofrer? Será que isso é o que eu sempre temi? Isso traz algum dano para a minha vida? E começa então a procurar respostas, e caso sejam afirmativas, o nosso sistema nervoso dará um sinal de alerta em nosso organismo, adiando então as funções mais irrelevantes e executando aquelas que permitem se defender da ameaça. E automaticamente acontece exatamente o que acontece quando nos encontramos numa situação de estresse que eu te mencionei no início do vídeo. Então, nessa situação de perigo, o neocórtex, que é o cérebro pensante, se esquiva e automaticamente nos tornamos mais instintivos por algum momento. E a amígdala, responsável por fazer aquela análise e nos proteger, ela então liga um estado de alerta e faz a gente se tornar animais briguentos, tentando sobreviver emocionalmente. Consequentemente, a gente age de uma forma equivocada e muitas vezes nos trazendo para um arrependimento. E é muito fácil você perceber as pessoas no momento de sequestro emocional. Discussões entre casal, um ataque de ciúmes, por exemplo, discussões com amigos, briga no trânsito. Eu acho que você já deve ter presenciado muito isso pessoalmente, ou talvez já deve ter visto isso na televisão ou na internet. E como podemos controlar tudo isso? Desenvolvendo a nossa inteligência emocional. E eu vou compartilhar com você agora as 4 habilidades essenciais para você desenvolver a sua inteligência emocional. As 4 habilidades da inteligência emocional podem ser divididas em 2 competências básicas: competência pessoal e competência social. A competência pessoal é composta das habilidades de autoconsciência e autogestão, que se concentram mais no indivíduo do que em suas interações com os outros. A competência pessoal é nossa capacidade de nos manter cientes das nossas emoções e de gerenciar o nosso comportamento. Já a competência social é composta das habilidades de consciência social e gestão de relacionamentos. A competência social é a nossa capacidade de reconhecer e entender o estado de espírito, o comportamento e as motivações do outro para melhorar a qualidade de nossos relacionamentos. Para desenvolver sua autoconsciência e entender suas emoções,
Uma boa estratégia é passar um tempo refletindo sobre elas para descobrir de onde elas vêm e por que elas surgiram. As emoções sempre têm um propósito. O mais surpreendente é que o simples fato de pensar a respeito já nos ajuda a melhorar essa habilidade. A autoconsciência é uma habilidade básica. A pessoa autoconsciente tem muito mais facilidade de usar as outras habilidades de inteligência emocional. À medida que desenvolvemos a autoconsciência, a nossa capacidade de atingir as nossas metas profissionais e pessoais aumenta de forma considerável e, por consequência, a nossa satisfação com a vida também aumenta. A autogestão é a nossa capacidade de usar a conscientização das nossas emoções para nos manter flexíveis e direcionar o nosso comportamento de forma positiva. Quando entendemos os nossos sentimentos e ficamos mais à vontade com eles, sabemos o que deve ser feito. A consciência social, o primeiro componente da competência social, é também uma habilidade básica. A consciência social é a nossa capacidade de reconhecer as emoções dos outros e saber o que de fato está se passando com as pessoas. Em geral, isso implica em notar os outros e saber o que de fato está passando na cabeça dela, em suas emoções. Isso implica notar o que o outro está pensando, comunicando, sentindo e respeitá-lo, mesmo não concordando com a outra pessoa. Para notar o outro, temos que parar de falar, parar o nosso monólogo interno, nosso diálogo interno, parar de tentar adivinhar o que o outro está querendo dizer e parar de ficar se antecipando, pensando numa resposta a dar a essa pessoa. Você só desenvolve essa habilidade estando totalmente presente e focado no outro. Embora a gestão de relacionamentos seja o segundo componente da competência social, essa habilidade em geral mobiliza as primeiras competências da inteligência emocional: a autoconsciência, autogestão e consciência social. A gestão de relacionamentos é a nossa capacidade de usar a conscientização das nossas próprias emoções e das emoções alheias para gerenciar bem as interações. A gestão de relacionamentos também inclui os vínculos que desenvolvemos com os outros ao longo do tempo. Relacionamentos saudáveis resultam da nossa capacidade de entender as pessoas, do modo como as tratamos e da história que compartilhamos com elas. Quanto mais fracos forem os nossos vínculos e conexões com alguém, mais difícil fica comunicar as nossas ideias. Agora então é hora de entrar em ação para melhorar a sua inteligência emocional. Nós daremos 2 passos simples e poderosos. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que você deve fazer é escolher uma habilidade de inteligência emocional que você quer melhorar: autoconsciência, autogestão, consciência social ou gestão de relacionamentos. Então escolha agora qual dessas você pretende melhorar. Eu vou então te apresentar algumas estratégias relacionadas a cada habilidade, estratégias para que você possa melhorar a habilidade que você escolheu. E essas estratégias foram criadas por 2 especialistas em inteligência emocional, o Dr. Travis Bradbury e o Dr. Jean Greaves. Após conhecer essa estratégia, escolha 2 relacionadas à habilidade que você quer desenvolver e após escolher e ao terminar esse vídeo, pratique imediatamente. No começo, você terá que fazer um esforço consciente, mas em pouco tempo isso irá se tornar um hábito e agir com esse novo comportamento, com esse novo padrão, será totalmente natural, totalmente espontâneo. Então vamos lá para as estratégias de autoconsciência. Número 1, note o efeito propagador de suas emoções. Tenha consciência do impacto delas em você e em outras pessoas. 2, enfrente o desconforto gerado pelas emoções. Você precisa encarar isso de frente. 3, sinta as emoções no seu corpo. Perceba quais são as reações fisiológicas que o seu corpo produz quando você está num estado emocional negativo. 4, perceba o que e quem costuma te irritar. Quais são esses gatilhos externos que te disparam um péssimo estado emocional. 5, anote suas emoções em um diário. É muito importante você ter essa consciência. E 6, pare e se pergunte por que você faz as coisas que você faz. Então, essas são as estratégias de autoconsciência.
Vamos agora para a estratégia de autogestão. Primeiro, aprenda a respirar corretamente. A respiração tem ligação direta com os nossos estados emocionais. Todas as vezes que você entra num estado emocional de raiva, por exemplo, você muda a sua respiração. Você tem uma respiração para raiva, você tem uma respiração para tristeza e uma respiração para o medo. Então aprenda a respirar corretamente. 2. Conte até 10 antes de agir. Dessa forma, você consegue interromper o sequestro emocional e o seu neocórtex, o seu cérebro pensante, consegue entrar em ação. Incorpore mais sorrisos e risadas em sua vida. Olha só um estudo interessante que realizaram. Entregaram um texto para um grupo de pessoas e pediram para essas pessoas lerem esse texto com um lápis na boca simulando um sorriso. Entregaram um outro texto para outro grupo de pessoas e pediram para ler esse texto com um lápis na ponta da boca, simulando um biquinho de choro. E o texto era o mesmo para os dois grupos. E aí perguntaram para eles, para cada grupo, esse texto que você leu, era um texto feliz ou um texto triste? E olha só que resposta curiosa. Todas as pessoas que leram o texto simulando o sorriso falaram que era um texto feliz. E o outro grupo falou que o texto era um texto triste. Apenas pelo movimento do lábio, o sorriso, você muda a sua percepção em relação ao mundo. Então, sorria mais, dê mais risadas, assista filme de comédia, participe de stand-up, se relacione com amigos, aqueles amigos palhaços que te fazem rir. Isso te ajuda a ter uma autogestão também. Na sequência, assuma o controle do seu diálogo interno. Essa voz interior muitas vezes te sussurra ordens, comandos que fazem você se sentir mal. Então controle o seu diálogo interno. E na sequência, visualize o seu sucesso. Se você deixar sua mente no piloto automático, ela vai fazer exatamente aquilo que ela está acostumada. E se você está acostumado a sempre criar cenários horríveis, pensar sempre no pior que pode acontecer, ou então ficar sempre se lembrando de coisas do passado, de negativo que aconteceram com você, isso vai fazer você se sentir muito mal, vai fazer você sentir medo, tristeza ou raiva. Por isso, se você faz visualizações criativas, focada no seu sucesso, nas suas metas, nos seus sonhos, você assume o controle dos seus pensamentos, da sua mente, e dessa forma você fica no seu melhor estado emocional. E por fim, garanta uma boa noite de sono. Dormir, descansar é essencial para que você gerencie o seu estresse e automaticamente também controle as suas emoções. Agora vamos para algumas estratégias de consciência social. Primeira coisa, chame as pessoas pelo nome. Isso faz total diferença. Segundo, observe a linguagem corporal das pessoas, porque o corpo dela diz muito sobre o que ela está sentindo. 55% da nossa comunicação é não verbal. Então não precisa prestar atenção no que a pessoa está falando para entender o que ela está sentindo. Preste atenção no que ela está comunicando através do não verbal dela. 3. Viva o momento presente. As pessoas estão presentes ou no futuro ou estão presentes no passado. E muitas vezes, quando elas estão em contato com alguém, elas não estão totalmente presentes, não conseguem observar o outro. Por isso, viva no presente. Na sequência, uma boa estratégia é você sair para um passeio de 15 minutos todos os dias para observar as emoções das pessoas. Pratique a arte de ouvir, esteja sempre presente para o outro, se conectando com ele, criando as melhores conexões, fale menos e escute mais. E pratique a arte da empatia, se coloque no lugar do outro, dessa forma você consegue entender o que está acontecendo com a outra pessoa. E vamos então agora para a gestão de relacionamentos. Primeiro, saiba acertar críticas. Quando as pessoas recebem críticas, elas se defendem, se armam e isso coloca as pessoas no estado emocional negativo. E isso causa impacto negativo no relacionamento com uma outra pessoa. Então, saiba receber críticas. Ponto. Esteja aberta a feedbacks. Depois, uma boa estratégia para a gestão de relacionamentos é você reconhecer os sentimentos dos outros e acolher, aceitar, entender o que a pessoa está passando. Por mais que muitas vezes ela aja de uma forma negativa com você, se você entende o que ela está passando e sentindo, você consegue ter uma boa gestão de relacionamento. Terceiro, se você se importa com o outro, demonstre isso.
demonstre para as outras pessoas o quanto você se importa com elas, dessas demonstrações de amor, carinho e reconhecimento, tá? Depois, explique suas decisões. Às vezes você tomou algumas decisões ou vai tomar algumas decisões que pode ser que afete negativamente a outra pessoa. E isso causa um impacto negativo no seu relacionamento com o outro. Então explique para outra pessoa o porquê que você está tomando essas decisões. Às vezes você fez grandes mudanças na sua vida que uma outra pessoa não entendeu. Explique para elas o porquê que você fez essas mudanças. Por que você está agindo dessa forma diferente que para você está sendo extremamente positiva. E quinto, saiba dar um feedback direto e construtivo. Pratique a arte de dar feedback com elegância, sendo direto e totalmente construtivo. E por fim, não fuja das conversas difíceis. As pessoas evitam conversas difíceis para não criar atrito com uma outra pessoa, mas conversas difíceis são necessárias até para melhorar o relacionamento com o outro. Então, não fuja das conversas difíceis. Então, agora você tem em mãos algumas estratégias. Escolha duas que estão relacionadas com a habilidade de inteligência emocional que você quer desenvolver e as pratique imediatamente. E, como consequência, tenha uma vida mais equilibrada, feliz e realizada. Foi um prazer estar aqui, contribuir com a sua jornada de crescimento e espero um dia te conhecer pessoalmente. Fique à vontade para me seguir nas redes sociais, tá? O meu Instagram é Osmar Trindade 1234 e minha fanpage é Osmar Trindade Mental Coach. Fique à vontade para me seguir, me mandar mensagem, será um prazer continuar contribuindo com você. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar com você sobre o meu treinamento de inteligência emocional, que é o Leader Training. Na verdade, eu quero que você continue aqui, que eu vou passar um vídeo para você, onde eu falo um pouco mais sobre esse treinamento extraordinário que tem mudado a vida de muitas pessoas. Tá legal? Fique comigo que eu vou passar esse vídeo daqui a pouquinho. E no final da semana da Revolução Pessoal, o nosso querido organizador, o Luiz Cardieri, vai te dar um presente muito especial relacionado à inteligência emocional. Fique de olho nos próximos e-mails que o Luiz vai te enviar. E agora, fique com o vídeo onde eu falo sobre o treinamento Leader Training, tá bom? Um beijo e fique aí, não vai embora não. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Osmar Trindade, sou presidente do Instituto Matrix de Alta Performance e instrutor do treinamento Leader Training. Muitas pessoas me perguntam o que é o Leader Training e nesse vídeo falarei sobre esse treinamento extraordinário. Concorda comigo que situações inesperadas nos acontecem o tempo todo? E quando nos acontecem situações inusitadas, automaticamente nós entramos em contato com nossas emoções de medo, raiva, tristeza ou, se a coisa for boa, sentimos alegria. Porém, infelizmente, não é sempre que nos acontecem coisas boas, não é verdade? Na maioria das vezes sentimos raiva, tristeza e medo. A questão é, quando você sente raiva, como você lida com esse sentimento? Ou melhor, em quem você desconta a sua raiva? Quem são as pessoas que pagam um preço por causa dessa raiva que você sente? Quando você sente tristeza, o que essa tristeza faz com a sua saúde e com seus resultados? E quando você sente medo, como você lida com os seus medos? A maioria das pessoas, quando sentem medo, travam, paralisam, se escondem e começam a arrumar desculpas para não agir, para não entrar em ação e começam a procrastinar decisões importantes em suas vidas. Você alguma vez já se pegou pensando, poxa, eu tenho potencial para estar numa vida muito melhor, eu tenho potencial para estar numa carreira ou num trabalho muito melhor, mas eu não sei o que acontece, parece que eu não consigo sair do lugar. Sei o que deve ser feito, mas não consigo fazer o que sei. Você já se sentiu ou se sente assim? Essas emoções de medo, raiva e tristeza dão um nó na nossa vida. Elas travam seus resultados. Elas te tornam mestre na arte das desculpas ou das justificativas, te colocando numa estrada para a frustração e infelicidade. Existe um consenso entre 100% dos psicólogos no mundo que 80% do sucesso ou do fracasso de alguém é inteligência emocional. As pessoas estão fracassando em seus relacionamentos, na carreira, na vida, não porque lhes faltam alguma habilidade ou conhecimento.
Elas estão fracassando, se frustrando porque lhes falta inteligência emocional. Quando você se desenvolve emocionalmente, você redefine aquilo que te traz prazer e felicidade. Antes, os prazeres imediatos que você buscava passarão a ser vistos como distrações, como entretenimento vazio para preencher o tempo. Antes, aquilo que te trazia tédio e fazia você ter distrações, agora então passa a fazer você encarar como um desafio a ser superado. Quando você controla suas emoções, quando você se desenvolve emocionalmente, a verdadeira fonte de prazer e realização encontra-se na superação de desafios e não mais nos prazeres imediatos das distrações que te levam para o caminho das frustrações. No treinamento Leader Training, você terá acesso a ferramentas, recursos e respostas para resolver, refazer ou revolucionar sua vida. Você irá se reconectar com aquela parte sua onde tudo é possível. Você sairá do treinamento mais rápido e mais forte, mentalmente e emocionalmente. Mais rápido para tomar decisões e alcançar seus objetivos. E mais forte para enfrentar barreiras e obstáculos. Após o Leader Training, eu tenho certeza que aquilo que antes para você estava longe, vai ficar perto. Aquilo que antes era difícil vai ficar fácil. Aquilo que era lento ficará rápido. Aquilo que era impossível se tornará possível. E aquilo que antes era talvez um dia, irá transformar-se em agora. Com o Leader Training será eliminado crenças e fatores limitantes na conquista do sucesso, medos e inseguranças, pontos fracos nos comportamentos e emoções, desânimo, ansiedades e cansaço do dia a dia. Sentimento de inferioridade, falta de confiança em si mesmo, sabotagens pessoais que o impedem de ser feliz, eliminação de comportamentos indesejados. Veja agora o que estão falando do treinamento Leader Training. Quem faz, recomenda essa incrível experiência. Minha vida antes do Leader Training, eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, não admitia expor a minha vida. Se eu pudesse cavar um buraco e entrar debaixo da terra, eu fazia isso para não me expor. Depois que eu fiz o Leader Training, eu consegui ir ao meu próprio encontro e descobrir quem verdadeiramente eu sou, o meu verdadeiro eu. Eu indico o Leader Training para todas aquelas pessoas que querem descobrir qual o verdadeiro potencial que existe dentro delas. Antes do LT eu era uma pessoa estressada, brigava muito, levava tudo às últimas consequências e em função disso eu criei um monte de inimizades. Depois do LT eu me tornei uma pessoa mais tranquila, mais serena. Quando as coisas ficam complicadas na minha vida, eu respiro, eu penso antes de agir para não levar tudo às últimas consequências. Antes de fazer o treinamento eu era uma pessoa super ansiosa, explosiva, não tinha paciência com ninguém. Depois do treinamento eu sou outra pessoa, sou a pessoa excelente em questão de paciência, incentivo as pessoas a fazer o Leader Training, que ele faz muito sentido da vida da gente. A minha vida antes do LT, eu não conseguia encontrar um caminho, eu era estressado, não tinha motivação. Pós-treinamento encontrei um caminho, sabia que tudo que eu precisava estava dentro de mim. Precisava apenas alguma coisa que ajudasse a aflorar isso. E o treinamento Leader Training veio no momento certo. Pós-treinamento, minha vida só deslanchou, atingi sonhos, objetivos grandiosos que eu não imaginava que encontraria. Escolhi o IMAP por indicação de alguns amigos e hoje eu me sinto em casa. Sei que o IMAP é uma grande família. Assim, indico o treinamento Leader Training, venha para o IMAP, venha atingir seus objetivos, venha descobrir que tudo que você precisa está aí dentro de você. O LT foi um divisor entre conhecer e cobrar. Conhecer aquilo que me fazia mal. Então eu passei muito tempo da minha vida tendo algumas atitudes que eu não reconhecia se isso fazia mal ou não para mim. Nós conhecemos o problema muitas vezes, mas não conhecemos a raiz do problema. Então o LT, ele te leva à raiz desse problema. Por que eu passo por isso? Por que eu tenho raiva? Como que eu posso administrar a minha raiva? Então o LT é uma ferramenta que vem me mostrar como que eu posso controlar isso tudo, como que eu posso ter equilíbrio e aonde que está o problema, onde que está a raiz.
Então o LT ele é contínuo. O LT não é um final de semana, igual as pessoas falam. O LT é para o resto da vida. Você precisa sair do LT e treinar o LT, alimentar o LT. Tudo na vida é uma questão de alimentar. O que eu alimento na minha vida? A raiva, o ódio? Ou eu alimento o amor, alimento a esperança? O LT faz com que eu alimente todos os dias a esperança de fazer um mundo melhor, de transformar a vida das pessoas. Então isso foi o LT para mim. Antes, eu acho que eu nem lembro como que era a minha vida antes do LT. Acho que eu tenho uma vida nova após o LT. Transformou tudo, tanto vida pessoal, profissional, em todos os sentidos. Quando eu fiz o LT, eu era muda, tipo, eu achava que eu não precisava conversar com ninguém, que o meu mundinho era só meu e que eu resolvia tudo sozinha. E aí, pós o LT, eu pude perceber que realmente eu preciso das pessoas ao meu redor, que ninguém é feliz sozinho, obviamente, que a vida é transformada e realizada através de uma união de pessoas e que isso envolve sentimentos, amor, carinho, dedicação. E como voluntária hoje no IMAP, eu posso te dizer que isso só agrega cada vez mais, porque a gente entende o quanto a gente tem essa sede de conhecimento e de transformação unindo um ao outro. Isso é transformador. Antes do LT, eu era uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Eu não teria coragem, de repente, de estar aqui conversando contigo livremente, abertamente, me expondo como eu estou agora. E após o LT, isso me deu uma grande sobrevida, porque agora eu consigo me expor muito melhor, falar muito melhor e consigo falar da minha vida livremente, como se você fosse um grande amigo meu. Antes do LT, eu era uma pessoa muito explosiva, eu ficava nervoso com a atitude das pessoas, dos filhos, da esposa, e o LT veio de encontro com essa situação e eu melhorei muito, eu aprendi a lidar com os meus sentimentos e deixei de ser uma pessoa explosiva e maltratar os filhos, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? A esposa, os filhos. Naturalmente eu acabava com a minha explosão, machucando eles. E depois do LT eu me tornei uma pessoa mais flexível, mais calma. Antes de eu fazer o treinamento, eu era uma pessoa muito agitada, eu era muito impaciente, principalmente com os meus filhos na minha casa. E o treinamento veio me mostrar que eu tenho que ser mais paciente, mais cautelosa, e que antes de eu tomar qualquer decisão eu tenho que reagir e pensar exatamente qual vai ser a minha atitude. O treinamento veio para me tranquilizar bem mais. Parece bom demais para ser verdade, não é? Então, não acredite, experimente. Venha fazer parte desse grupo seleto de pessoas extraordinárias. Venha vivenciar o Leader Training. Venha vivenciar um final de semana inesquecível. Estou te esperando. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.